Bom dia, hoje é 17 de julho, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia, vamos começar mais uma semana com alegria, ousadia e notícias de economia. E uma boa dose de paciência para aguentar esse tipo de rima num podcast que deveria ser sério, mas às vezes ele não é sério, mas às vezes ele é tão sério que a gente estreia um segundo quadro consecutivo. Que isso, minha gente? Já tivemos na sexta-feira aí o início do quadro Entrevistas sobre a política na América Latina e agora teremos a segunda-feira dela, o terror dos estagiários do jornalismo econômico, a agenda da semana. Um pequeno calendário aí para você ficar atento com o que vem por aí na área de negócios e de macroeconomia aqui no Brasil e no mundo. E também, se você precisar aí de uma desculpa para rejeitar aquele happy hour chato, mandando que, amanhã eu tenho que acordar cedo porque sai o PIB da China. Hoje também vamos falar sobre como as maiores empresas de semicondutores dos Estados Unidos estão se unindo num esforço para evitar restrições adicionais em suas vendas para a China. E também vamos falar sobre a Sigma Lithium, uma mineradora canadense que é um dos principais players globais do mercado de lítio e que tem a promessa de mudar uma das regiões mais pobres do Brasil. Não esqueça de se inscrever aqui no podcast, de ativar as notificações e também de me seguir no Instagram, ana.zitz. Todo dia eu erro o meu Instagram, ana.zitz. E eu estou repetindo tantas vezes essa mesma mensagem, inclusive com os mesmos erros, que qualquer dia desses eu vou mandar aqui cantando ópera ou em baleiês de Procurando Nemo. Vamos às notícias. Eu vou começar com uma notícia rapidona aqui para você já ter assunto na carteira para quando chegar no trabalho, hein? As maiores empresas de semicondutores ou chips dos Estados Unidos se uniram em um esforço final para evitar as restrições adicionais em suas vendas para a China. Executivos muito importantes, pessoas engravatadas e etc., estarão viajando a Washington, a capital americana, nesta semana, para conversas com as autoridades do governo e parlamentares. Essas informações foram obtidas pela Bloomberg News com fontes que não quiseram se identificar. Os CEOs da Intel, da Qualcomm e da Nvidia planejam fazer lobby contra a extensão das restrições à venda para a China de certos chips e equipamentos para fabricação de semicondutores. Embora eles não esperem evitar todas as ações que a administração do presidente Joe Biden está querendo lançar, as empresas veem uma oportunidade para convencer o governo americano de que uma escalada iria prejudicar os esforços diplomáticos da Casa Branca e estabelecer uma relação mais produtiva. As empresas de semicondutores estão no centro de uma disputa crescente entre Pequim e Washington. O governo dos Estados Unidos, onde a maioria da tecnologia é originada, acredita que restringir o acesso da China a essa tecnologia vai fortalecer a segurança nacional e dificultar os esforços do país asiático em avançar nas suas capacidades militares. Já as empresas americanas argumentam que serem cortadas do seu maior mercado vai prejudicar sua capacidade de investir no avanço da tecnologia e, por fim, minar a liderança dos Estados Unidos nessa área. Um grande debate, vamos acompanhar. A primeira vez em que eu ouvi falar do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, eu me perguntei se não tinha aí um nome mais fácil para batizar uma região economicamente muito interessante. Mas aí eu também fiquei bem triste com esse meu próprio pensamento, pois esse nome claramente é indígena. Então eu fui pesquisar o significado e Jequitinhonha, que agora eu já aprendi a falar, tá mais fácil, na língua Machacali, significa rio largo cheio de peixes. Esse vale fica no nordeste de Minas Gerais, é cortado pelo rio Jequitinhonha e abrange 51 municípios em 5 microrregiões: Almenara, Pedra Azul, Araçuaí, Capelinha e Diamantina. Se você fizer uma rápida busca na internet, vai descobrir que esse vale tem o maior percentual de domicílios pobres no estado de Minas Gerais, com uma média muito acima da estadual e que a coloca como uma das regiões mais pobres do Brasil. A cidade de Tinga, por exemplo, hoje com 15 mil habitantes, já foi considerada uma das mais carentes do país, o que motivou a sua escolha como um dos locais do lançamento do programa Fome Zero em 2003, no primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 20 anos depois, o município escolhido pela canadense Sigma Lithium para a instalação de uma de suas plantas no estado foi a origem do primeiro embarque neste último sábado de concentrados de lítio e de rejeitos da mineradora, que tem a promessa de expandir a economia dessa região. O lítio, como você está cansado de saber se for um ouvinte frequente aqui do podcast, é um metal de grande importância para a matriz energética mundial devido à sua aplicação na produção de baterias para carros e eletroportáteis como celulares. Inclusive, a operação da Sigma Lithium despertou o interesse da Tesla, a montadora líder global em vendas de carros elétricos.
A empresa de Elon Musk estaria avaliando uma proposta de aquisição da mineradora, segundo pessoas com conhecimento do assunto, a Bloomberg News. E esse interesse também estaria ligado aí, além da exploração em si do metal, na maneira como a Sigma Lithium investe para fazê-lo. Em entrevista à repórter da Bloomberg Linha, Juliana Sticarribia, a CEO da empresa, Ana Cabral Gardner, disse que não pode comentar rumores de mercado, mas que isso demonstra o sucesso do projeto. Abre aspas para ela. Produzir lítio sustentável foi um esforço hercúleo. Não demos sorte e nunca desistimos, fecha aspas. Mas por que será que a Sigma Lithium diz que produz lítio sustentável? É possível produzir lítio sustentável? Metade do embarque da companhia deste sábado, de 30 mil toneladas, foi de concentrado de lítio. O restante foi de rejeitos de ultrafino da produção. Vamos dar um passo atrás para entender o que é rejeito, apesar de parecer facilmente compreensível pelo nome, né? Quando extraem o minério da natureza, as mineradoras separam ele no material sem valor comercial. Esse processo é chamado de beneficiamento. O rejeito de mineração é o que sobra, quando se usa normalmente água, para separar o minério do material que não tem valor comercial. É o jeito mais barato de fazer esse beneficiamento. Dessa maneira mais comum, são criados reservatórios através de barragens ou diques de contenção, a fim de conter e armazenar os rejeitos da mineração. E, por serem construídas ao longo de muito tempo, as barragens contribuem para a diluição dos custos para as empresas mineradoras. Esse processo, onde novas camadas são adicionadas, conforme os rejeitos são produzidos, é chamado de alteamento. O que te vem na cabeça quando você pensa em barragem de rejeitos de minério? Infelizmente, eu imagino que seja provável que a sua memória te leve às tragédias de Mariana e Brumadinho. Agora veja você. O rompimento da barragem da Samarco em Mariana em 2015, que deixou 19 mortos e extremos danos ambientais na região, foi a gênese do renascimento da Sigma por conta de falta de financiamento para o setor. Segundo a CEO, com o desastre, a mineração como um todo começou a enfrentar dificuldades para financiar projetos nos meses subsequentes. E nesse contexto, a Sigma, que estava na fase pré-operacional, ficou sem recursos para seguir adiante. A Ana Cabral Gardner, a CEO, veio 100% do mercado financeiro. Ela passou por diretorias do Merrill Lynch, do Credit Suisse, do Goldman Sachs e do Barclays, antes de cofundar a A10 Investimentos, um fundo de private equity que tem 46% da Sigma Lithium. Um fundo de private equity é um grande saco de dinheiro em que algumas pessoas colocam o seu dinheiro para comprar fatias de empresas privadas. Só que em 2015, meses depois do desastre de Mariana, que era operado pela joint venture entre a Vale e a BHP, iria um investidor colocar o dinheiro dele em um projeto de mineração em Minas Gerais? Não sei qual foi a sua resposta, mas segundo a Ana Cabral Gardner, logo após o desastre, a Sigma estava fazendo uma rodada para levantar capital para desenvolver as reservas de lítio da região. Só que o interesse do mercado era zero e, abre aspas, a companhia não conseguia levantar $1, fecha aspas. E foi aí que o fundo, o A10 Investimentos, estabeleceu uma carta de condições que declarava que trabalhariam com 0 rejeitos para a Sigma Lithium. O projeto Grota do Cirilo, da Sigma, no Vale do Jequitinhonha, não tem barragem de rejeito. O sistema de empilhamento é a seco, o que, segundo especialistas, é consideravelmente mais caro do que o convencional, só que mais sustentável. No entanto, essa meta aí de rejeito zero, segundo a própria executiva, ainda não foi alcançada. A companhia, com sede em Vancouver, no Canadá, investiu ao longo de 10 anos cerca de 3 bilhões de reais na região do Vale do Jequitinhonha. Esse investimento foi um dos destaques da viagem do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, a Nova York no início de maio, para vender o estado como Vale do Lítio. Além da Sigma, a empresa AMG já produz concentrado de lítio em Minas Gerais, e a Atlas Lithium também explora o mineral na região. Estudos do Serviço Geológico Brasileiro, o CPRM, indicam a existência de 45 jazidas da região do Jequitinhonha, e eu passei mais tempo tentando falar a palavra jazidas do que Jequitinhonha na gravação deste episódio. É impressionante como todos os dias eu falo em voz alta, ou para quem quer que esteja ao meu redor, que dessa vez eu não vou escrever muito, eu vou fazer bem simples o podcast, e aí eu escrevo muito e não faço simples o podcast. Então vamos partir diretamente para o nosso novo quadro, a Agenda da Semana. Te contando que se um dia eu for chamada por Arquivo X do Faustão, nem sei se isso existe ainda, vou contar todas as horas da minha vida que passei conferindo horário de indicador econômico, pronunciamento de presidente, balanço de empresa, ligando para as empresas e falando: oi, tudo bom? No seu site não tem horário do balanço da empresa, vai ser pré ou vai ser pós-mercado? Ih, não sei te informar agora, pode ligar mais tarde, eu ligo mais tarde, ninguém atende, enfim. Isso é o que você faz quando você começa o jornalismo econômico como estagiário. Para esta semana, vamos ter aí na nossa agenda a Vale, olha lá aí,
começando a divulgar o seu desempenho no segundo trimestre, com o relatório de produção e vendas saindo na terça-feira. O balanço completo da mineradora está agendado para o dia 27 deste mês. E para você, só um ponto aí de informação desta ex-estagiária aqui, relatório de produção é o que empresas como a Vale e a Petrobras soltam um pouquinho antes do balanço financeiro da companhia. Nesse relatório de produção, eles indicam quanto minério ou quanto petróleo, enfim, eles extraíram, venderam, exportaram, etc. E aí no balanço, que no caso da Vale sai no dia 27, eles detalham as operações financeiras da empresa. Eu sou um poço de informação. Já a Light, a concessionária de luz do Rio de Janeiro, que está em recuperação judicial, reúne acionistas em uma Assembleia Geral Extraordinária para discutir o novo conselho da empresa. E a Vibra, a antiga Petrobras distribuidora, vai propor mudanças na chamada pílula do veneno, ou Poison Pill, no que se refere ao cálculo de preço por ações em OPAs. Aposto que você quer saber sobre várias coisas aí que eu disse nessa última frase, como, por exemplo, o que é uma pílula de veneno. Inclusive, se você tiver assistido Succession, talvez você lembre da Poison Pill, que foi colocada ali em algum momento. Eu te conto tudo isso na quarta-feira, quando vai acontecer a Assembleia da Vibra. E também na quarta-feira teremos a VEG, empresa catarinense, quis reiterar isso, pois eu sou catarinense, divulga resultados do segundo trimestre de 2023. E na sexta-feira eu te conto o que são vencimentos de opções sobre ações na B3 e também porque às vezes na vida temos que aceitar o vencimento de algumas opções de pessoas. Espero que você tenha uma semana iluminada. Não esqueça de mandar sugestões e perguntas, apesar de que eu estou começando a sem querer ignorar alguns de vocês, porque não cabe todo mundo aqui neste espaço do podcast, nem na minha mente. Eu tenho um limite de neurônios que eu consigo utilizar por dia para responder mensagens e tudo mais. Estou soando uma grande popular, né? Mas não é, porque passou de 10, já começou a ficar complicado. Então, um dia, quem sabe, eu respondo a todo mundo. Incluindo pessoas da minha família e meus amigos. Que eu, assim, acabei de lembrar de umas 2 pessoas, pelo menos, que eu deveria ter respondido no WhatsApp e não respondi. Tomara que elas não me odeiem. Um grande beijo aí pra todo mundo.